Você já parou para pensar quais são as melhores e as piores equipes brasileiras nos últimos 10 anos? Pois no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto, a gente vai ponderar quais foram as equipes mais bem-sucedidas e quais tiveram o pior histórico, e também eu vou apontar depois as equipes que ficaram ali no meio da tabela, que ganharam títulos importantes, mas não necessariamente foram tão dominantes para estar no top 4 ou ganharam poucos títulos. Então vamos começar pelas equipes que tiveram o melhor desempenho nesses últimos 10 anos, começando pela primeira colocação, que eu botei a equipe do Palmeiras. Eu acho que Palmeiras e Flamengo são de longe as equipes mais vencedoras, né? Os dois times têm duas Libertadores, ganharam Supercopas, Recopas Sul-Americanas, foram dominantes também nos seus estaduais, só que a equipe do Palmeiras tem dois títulos brasileiros a mais que o Flamengo, então esse foi o diferencial principal, já que as equipes têm o mesmo número de Libertadores, então o Palmeiras fica em primeiro e o Flamengo em segundo. Na terceira colocação, eu botei a equipe do Grêmio, que apesar de ter sido rebaixada recentemente, o Grêmio foi um time muito consistente nos últimos 10 anos, ganhou Libertadores, Recopa Sul-Americana, ganhou uma Copa do Brasil e chegou na final outra vez quando perdeu para o Palmeiras, então foi uma equipe que foi consistente, foi vice-campeão brasileiro também, e também foi dominante no seu estadual, então fica na terceira colocação. E temos a equipe do Atlético Mineiro, o Galo, na quarta colocação, que ganhou um Brasileirão, ganhou uma Copa do Brasil, também ganhou uma Supercopa, foi dominante também no seu estadual, chegou na final de Libertadores, chegou em outra final de Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, que em 2021 teve um ano histórico também, eu acho que isso conta bastante, né? Você fazer um ano histórico. Em 2021 ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil, ninguém parava aquela equipe do Galo, e também poderia ter ganho a Libertadores, perdeu ali na semifinal para o Palmeiras no detalhe. Se chegasse na final, tinha totais condições de ganhar o título, poderia ser a primeira tríplice coroa verdadeira do futebol brasileiro, né? Seria os três principais títulos mesmo. Então o Atlético Mineiro foi uma equipe muito consistente nesses últimos anos também. Para mim esse é o top 4. De longe foram as equipes mais bem-sucedidas desses últimos 10 anos. E agora vamos falar das piores equipes desses últimos 10 anos. Eu vou começar pela pior delas, que é o Vasco. Eu acho que não é segredo para ninguém, até os torcedores do Vasco vão concordar com isso. É uma equipe que ganhou apenas 2 títulos estaduais e foi rebaixado 2 vezes para a segunda divisão. Uma equipe que não chegou em finais de nenhum campeonato relevante, nem da Copa do Brasil, nem terminou ali como vice-campeão brasileiro, também não chegou numa final de Sul-Americana. Então dessa lista é a única equipe que não chegou em nenhuma final, né, de um campeonato relevante. Então de longe foi a pior equipe. Depois você tem três equipes ali que estão mais ou menos no mesmo nível. O Cruzeiro, apesar de ter sido 2 vezes campeão da Copa do Brasil, foi rebaixado e passou 3 anos na Série B, então isso conta muito também. A equipe do Santos também foi rebaixada recentemente, teve 2 títulos estaduais e foi vice-campeão brasileiro também, e também chegou numa final de Libertadores. E a equipe do Inter foi 3 vezes campeão estadual, chegou numa final de Copa do Brasil e foi 2 vezes vice-campeão brasileiro. Então, apesar de alguma dessas equipes terem feito algumas boas campanhas, todas essas equipes foram rebaixadas e não ganharam tantos títulos relevantes assim. Então, eu acho que foram as 4 piores equipes mesmo desses últimos 10 anos. Lembrando que eu tô falando essa lista das principais equipes do Brasil, né, dos chamados 12 grandes, contando com o Atlético Paranaense também, que entrou nessa lista pela quantidade de títulos relevantes que ganhou nesse período. Você tem outras equipes que correriam por fora, como Fortaleza, que ganhou 3 Copas do Nordeste, dominou seu estadual, chegou numa final de Sul-Americana, ganhou a Série B, mas não ganhou nenhum título relevante mesmo, ou uma Copa do Brasil, ou a própria Sul-Americana, ou o Campeonato Brasileiro, enfim. Então foi realmente os 12 grandes, e também contando o Atlético Paranaense, que para muitos está entrando nesse bolo de 13 grandes. Enfim, e nesse meio de tabela, né, tirando os 4 primeiros e os 4 últimos, sobraram o resto das equipes, que foram equipes que ganharam títulos importantes, mas talvez não tenham sido tão dominantes. Eu acho que a equipe mais consistente delas foi o próprio Atlético Paranaense, que apesar de ter sido rebaixado na temporada passada, foi uma equipe que ganhou 2 títulos da Sul-Americana, ganhou uma Copa do Brasil e também chegou em outra final da Copa do Brasil, acabou perdendo, chegou numa final de Libertadores, ganhou muitos títulos estaduais, foi uma equipe ali consistente durante esses últimos 10 anos, só que eu acho que não está no nível ali de Atlético Mineiro e Grêmio, mas foi sim muito vencedora. E aí você tem duas equipes como o Botafogo e o Fluminense que ganharam as suas Libertadores em anos mágicos, só que tirando esses anos específicos, e o Botafogo também ganhou o Brasileiro, que foi um ano icônico, né? Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. As únicas equipes que fizeram isso foi o Flamengo de 19 e o Santos de Pelé, então sim,
é um grande marco, só que tirando essa temporada do Botafogo, a outra que passou perto de ganhar o Brasileiro, né, que tinha tudo para ter ganho, acabou terminando na quinta colocação, quando liderou o campeonato pela maior parte do tempo, e tirando essas duas temporadas, foi uma equipe que foi rebaixada duas vezes, então isso pesa muito também na contagem. O Fluminense, tirando a temporada que ganhou a Libertadores, não chegou numa final de Copa do Brasil ou não brigou para ser campeão brasileiro. A outra equipe é o São Paulo, que ganhou uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Foi uma equipe que ganhou poucos títulos, foi pouco protagonista, só que foi consistente ali, não foi rebaixada, então ficou ali acima do Cruzeiro, por exemplo, que foi rebaixado, né, e ficou muito tempo na Série B. E a equipe do Corinthians, que ganhou 2 títulos brasileiros em 15 e 17, também chegou em 2 finais de Copa do Brasil. Então essas equipes ficaram ali no meio da tabela. Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito dessa lista, se eu cometi alguma injustiça, se deveria ter trocado alguma das posições ou das categorias das equipes. Deixa aí nos comentários sua opinião, gostaria muito de saber. E aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tenho feito vídeos constantemente sobre futebol, sobre basquete, futebol americano, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para não perder mais nada. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.